deve ser fundamentada a ética no mundo contemporâneo? Essa questão surge com força diante da crise dos valores tradicionais baseados na ideia de um bem e mal absolutos. No programa de hoje, o filósofo e psicanalista André Martins fundamenta uma ética para a contemporaneidade, valendo-se do pensamento de Spinoza, Nietzsche e Winnicott. A ontologia que estava por detrás dos valores tradicionais que a gente tem, basicamente, quer dizer, que continuam presentes até hoje, mas que basicamente estariam calcados na ideia de bem e de mal, né, e que teriam durante séculos e séculos, né, ou mesmo desde o início da história do Ocidente, né, e na história da filosofia, desde Platão, fundamentado as ações humanas, né, ou pelo menos as intenções de ação humana, elas sempre se basearam, essa própria ideia de bem e de mal sempre se baseou numa ontologia, no sentido assim, de uma interpretação do real e da realidade, de separação entre o corpo e a mente, né? Ou mais tradicionalmente entre o corpo e a alma. E dentro dessa separação acreditava-se que os valores verdadeiros, né, seriam ou eram valores verdadeiros justamente porque seriam valores universais. Platão acreditava que o homem experimentava duas realidades distintas, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Os sentidos, por serem imperfeitos, não nos proporcionam um conhecimento claro da realidade. Por isso ela se apresenta de modo finito e imutável. É a sua famosa alegoria da caverna. Já no mundo das ideias, a realidade é experimentada pela razão, e por isso conhecida em sua totalidade. O mundo das ideias continha formas que nunca mudavam nem se extinguiam. Essas formas correspondiam a valores ditos universais, como o bem, o belo, a justiça. Então a moral tradicional, né, ela buscava essa universalidade dos valores, e foi justamente isso que no século passado, né, já século passado, século XX, entrou em crise por questões sociais, né, entrou em crise porque acreditava-se que a razão universal era um sinônimo do bem, e no entanto o século XX, que foi o século de maior avanço da ciência, foi também o século das maiores guerras e das maiores catástrofes humanas e ecológicas, né? Essa vivência na prática desse limite da razão, né? Não só de um limite da razão, mas sim assim, de uma falência da proposta que se tinha antes de que a razão, justamente por ser universal, e a ciência que decorria dela, seria capaz de determinar os tais valores universais e, portanto, verdadeiros, né? E, portanto, o que era o bem, né? Então, isso foi posto em questão pelo século XX. Quem determinou, né, os filósofos políticos, os teóricos do direito, etc., quem determinou os valores como sendo universais foram sempre seres humanos e, portanto, pessoas singulares, né? Então, a primeira abstração que essas pessoas tiveram que fazer foi da própria singularidade, da própria particularidade, para tentar, supostamente, alçar esses critérios universais válidos para todos. Uma vez estabelecido os valores ditos universais, transcendentes, era necessária uma segunda abstração de retorno, né, do mundo das ideias, né? Uma segunda abstração de aplicação desses valores na vida do particular novamente. Esse segundo movimento, essa aplicação, ela sempre foi falha em toda a história. E a explicação que os filósofos deram é que essa volta era falha porque a conduta humana tinha que de novo lidar com o corpo. Então a falha do valor universal era sempre atribuída ao corpo. Ou dito de outro modo, sempre atribuída à pessoa, ao indivíduo, ao singular, ao particular. Nunca se pensou na tradição filosófica que a falha era do valor universal. Sempre se pensou que a falha era do indivíduo. Na religião isso fica claro, os pecados se devem à carne, a religião tradicional do Ocidente é uma religião da culpa, né? A culpa se deve ao fato de que o indivíduo não consegue
porque nasce pecador, etc., não consegue se encaixar nos ditames que a razão universal determina. Pois que toda a tradição filosófica se fundamenta nessa separação entre corpo e alma, uma valorização da alma, do imaterial e do inteligível, sobre o sensível, o corpóreo, né, e o particular, o singular. Com a crise dos valores tradicionais, novos valores passaram a se impor na sociedade. Quais são eles? Quem oferece uma descrição dos valores do mundo contemporâneo é Zygmunt Bauman. O filósofo polonês Zygmunt Bauman ficou conhecido pela série de 5 livros iniciada com a obra Modernidade Líquida. Nessa série, Bauman utilizou-se da metáfora da liquidez para explicar o efeito das mudanças da modernidade sobre a condição humana. A ideia é que passamos de uma fase sólida para uma fase líquida da modernidade, já que atualmente nada se mantém. As convenções sociais mudam rápido e constantemente, transformando de maneira radical a experiência de construção de identidade do ser humano. O Bauman fala, né, num dos livros dele, Modernidade Líquida, eu vou traduzir isso por identidades líquidas, né, e tentar pensar assim, que diante dos valores tradicionais em crise, o que caracterizaria a nossa contemporaneidade nesse sentido seria o fato da gente estar sempre buscando não mais uma identidade fixa ou um valor fixo, mas valores móveis e uma identidade móvel. O modo como eu vou explicar o Bauman é com um pontozinho, um detalhe da teoria psicanalítica do Lacan, a ideia dele do objeto A. O objeto A, ou mais especificamente objeto A minúsculo, é um conceito central da teoria do psicanalista francês Jacques Lacan. O objeto A minúsculo pode ser descrito como um objeto de desejo, necessariamente inalcançável. Por isso, pode também ser chamado de objeto causa do desejo. A partir do momento em que sentimos a mãe como algo separado do nosso corpo, passamos a ansiar por algo externo a nós mesmos que possa resgatar a antiga sensação de completude. A gente estaria sempre buscando um objeto, mas que sempre nos escapa. Só que, voltando ao Bauman, a vantagem disso na contemporaneidade, né? Claro, a gente pode, e depois vamos colocar essa vantagem entre aspas, mas a vantagem disso seria justamente o fato de que o objeto escapa. Quer dizer, então, enquanto antes se buscava objetos que não escapavam em uma identidade congelada, né, para fazer frente ao mundo de mudança e devir, hoje em dia, o que se buscaria nessa leitura seria justamente que o objeto escape. Por quê? Porque se eu obtiver um objeto, a sensação contemporânea seria muito mais de que eu estaria perdendo todos os demais. Seria mais ou menos a ideia assim, eu me satisfazer com a minha namorada, minha esposa, ou namorado, ou marido, é algo assim, é uma escolha muito difícil, assim, é uma decisão muito difícil. Por quê? Porque significaria eu deixar de poder ter todos as outras mulheres ou todos os outros homens, né? Então, o sentimento de ter todas as possibilidades só existe a partir do fato de que, de fato, eu não realizo nenhuma delas, né? Ou se realizo alguma delas, que eu realizo efemeramente. A liberdade estaria significando não realizar nada. Nesse mundo contemporâneo, a ideia seria assim, ao invés da liberdade de escolha tradicional, a liberdade de escolha atual significaria a liberdade de poder escolher sempre, isto é, de não escolher nada. Ou então de escolher nunca definitivamente, né? De escolher contanto que se saiba que essa escolha ela é bem volátil, ou bem líquida, se a gente quiser pegar o termo. Agora, o que há em comum nesses dois modelos, né? No modelo tradicional e nesse que é majoritariamente o vigente na contemporaneidade, ainda há essa ontologia. Por exemplo,
mesmo quando a gente pensa assim, a contemporaneidade, ela é uma cultura do corpo. Num sentido, que é o que eu vou tentar trazer, contrapondo agora, de imanência, não é. Por quê? Porque mesmo na cultura do corpo, o que se cultua não é o próprio corpo, não é a potência do próprio corpo, é um modelo de corpo. Ou seja, uma ideia de corpo. Continua-se no mesmo platonismo de fundo. Se antes se tinha valores universais do lado do bem, e se esse bem ele não se sustenta mais, né, agora se tem novos modelos e novos ideais que não são mais aqueles universais, mas que são como se fossem universais substitutivos, criados pela cultura, pela mídia, pela propaganda. Então, dentro dessa ideia, quer dizer, no lugar do bem enquanto verdade universal, se teria universais efêmeros, ditados, no entanto, tal como os universais anteriores. Quer dizer, ainda na forma de uma moral, só que não mais a moral tradicional, mas uma moral do consumo. Apesar da crise moral, o funcionamento, a estrutura da moral, ela se mantém tal qual. E ela se mantém justamente porque o que define a moral, que seria, se a gente a definir dessa forma, o homem, né, ou cada um de nós, o indivíduo, se guiar por critérios externos, esse modelo continua vigente nessa contemporaneidade, né? Então, a ideia de causas externas para a nossa conduta, para o nosso agir e para os nossos afetos, ela permanece, né? Seja na época, ou ainda hoje, quando vigoram os valores tradicionais, seja com novos valores. Ao longo da tradição, essa primeira abstração nunca foi posta em questão, a construção do bem, enquanto valor absoluto e verdadeiro, e moral. Agora, essa imposição desse valor no indivíduo sempre deu errado. Hoje em dia, a ideia seria que, justamente, até aquela construção foi posta em questão. Né? Quer dizer, até a construção da verdade universal foi posta em questão. Então, como a aplicação nunca deu muito certo mesmo, porque não tinha como dar, porque nós somos singulares, então não tem como, né, se submeter a esses ditames universais, o que resultou disso foi um certo niilismo, né? Um certo vazio de valor, uma certa crise de valores, e o que estaria substituindo isso na contemporaneidade seria então esses valores efêmeros baseados nessa busca sem fim de um objeto de desejo que de fato não se quer encontrar, na sensação de que, caso seja encontrado, o desejo deixaria de existir. Embora tenham substituído os valores rígidos da tradição, os valores móveis e efêmeros da atualidade ainda funcionam de fora para dentro, ou seja, não partem da própria vida, mas de ideias e modelos externos aos quais todos os homens devem se adequar. Mas alguns filósofos apontaram uma saída para isso. Tradicionalmente, o homem valorizou o exercício da razão. O cultivo da mente sempre foi visto como uma atividade mais nobre que o do corpo, como se ocorresse numa espécie de plano superior. Essa visão de corpo e mente como conceitos separados se manteve ao longo da história e está até mais acentuada nos dias de hoje. Alguns filósofos criticaram esse modelo, um deles foi Spinoza, que acreditava numa espécie de unidade entre os dois. Pouco antes de 1660, Spinoza conheceu René Descartes, na época um filósofo já com muitos seguidores. O encontro foi marcante e a filosofia de Spinoza acabaria se transformando tanto numa continuação como uma reação ao filósofo francês. Spinoza discordou profundamente de muitos aspectos da teoria metafísica cartesiana, como a transcendência de Deus, o livre-arbítrio e a separação entre corpo e mente. Para Spinoza, as doutrinas cartesianas impediam a compreensão do mundo, e isso o estimulou a desenvolver sua própria teoria, exposta na sua obra mais importante, a Ética. Agora, essa unidade do indivíduo não quer dizer que ela seja uma unidade fixa, ou para usar, né, o nosso termo, congelada ou sólida, monolítica. Ao contrário, a unidade de que fala o Spinoza é a unidade de um indivíduo constituído de infinitos indivíduos.
Então, quando ele diz indivíduo, não quer dizer que não possa ser dividido. Pode ser dividido. Só que existem certas divisões nossas, né? Por exemplo, se a gente perde, sei lá, um dedo ou corta o cabelo, né? Que essas partes que a gente perdeu não quebraram a nossa unidade. Não quer dizer que a gente não mude, né? Mas enfim, mas é uma mudança, uma variação dentro da nossa unidade. E que existem outras mudanças, né, que quebram essa unidade, por exemplo, quando a gente morre, seja por que causa for, né? Então, nesse sentido que o indivíduo seria composto de infinitos indivíduos, que nós somos constituídos de infinitas partes, mas por que infinitas e não numerosas? Que também é outra coisa extremamente contemporânea do Spinoza, né? Que o numerosas estaria dizendo que as partes existem separadamente. E a ideia dele de que nada existe separadamente, que são todas as coisas são modificações de uma mesma substância, né, nos permite dizer que se trata de infinitos indivíduos. Se a gente tem uma ontologia como a de Spinoza, em que o mundo, a existência, é uma só substância, não existe nada para além do real da existência. Isto é, o Spinoza é o primeiro filósofo explicitamente contrário à ideia de transcendência. E, portanto, o primeiro filósofo explicitamente favorável criador, né, e favorável a uma teoria da imanência. A primeira consequência dessa teoria, né, é de que o bem e o mal, enquanto valores em si, não existem. E que o que os homens tradicionalmente consideraram como bem e como mal, na verdade, era simplesmente uma abstração feita por indivíduos, por singularidades, por pessoas, a partir do que lhes afetava bem ou mal. Então que, na verdade, o bem e o mal eram projeções do bom e do ruim a partir de quem acreditava que era possível transformar essas projeções em algo considerado como bom e ruim para todos. Só que o problema dessa operação é que esse bom e esse ruim, uma vez estabelecidos como universais, eles se destacam, eles se separam do bom e do ruim real. Então, por exemplo, você seguir o bem talvez te faça sofrer. E, no entanto, ao ser o bem, ao ser a moral universal, ao ser a verdade, segue-se. O bem e o mal, eles podem ser construídos como ideias, mas sob certas condições, para que eles não tenham um funcionamento transcendente. O termo que o Spinoza usa, que ele prefere ao termo universal, é de noções comuns e propriedades comuns às coisas. Se eu digo que existe uma característica que é universal, essa característica tem que estar presente na imanência, no concreto, no sensível, na realidade, no real, na existência. Se ela estiver presente supostamente só no mundo das ideias, não é um universal. Quer dizer, é um universal no sentido tradicional da palavra, né, de uma abstração, uma ficção. Porque individualmente a gente tem uma fonte ética singular e individual, que é a que vem de nós mesmos. Esse ponto é fundamental para a gente entender a diferença entre ele não usa esse termo, mas esse individualismo espinosista e o individualismo contemporâneo mais comum. O termo que o Spinoza vai dizer é assim, é que todos os seres humanos buscam o que lhes é útil. E o que lhes é útil é o que aumenta a sua potência de agir. Essa potência de agir traz a ideia de potência de agir e de pensar, ou seja, a ideia de uma realização de si, né, da gente se sentir realizado. Porque se a gente existe só na existência, a filosofia do Spinoza está pensando o conhecimento a partir dos nossos afetos. Né? Então, quer dizer, o que aumenta a minha potência de agir é aquilo que me realiza em mim mesmo, que é traduzido por esforço, em perseverar no ser, em se realizar, em se expandir. É chamado pelo Spinoza, né, o termo
em latim, do original, é conatus. Então a ideia do Spinoza é que nós existimos de uma forma dinâmica e que o que nos caracteriza é essa vontade de expansão e de realização. A gente buscaria as coisas que nos apetecem, ou seja, todos nós nos movemos por apetite. E essas coisas que nos apetecem são aquelas que a gente sente que se compõem conosco e que aumentam a nossa potência. Esse apetite ele vai chamar de desejo pelo fato, né, ou quando acontece da gente se dar conta do apetite. Né? Quer dizer, então, se algo me apetece, eu desejo aquilo. E aí eu me dou conta desse desejo. O fato que complica a coisa, mas que explica tanto os valores tradicionais quanto essa contemporaneidade líquida, né, é que eu sou consciente de que desejo, mas não necessariamente consciente do que me leva a desejar. Raramente o homem é espontaneamente consciente das causas que o levam a desejar. E, portanto, essas causas podem ser duas. Uma, o próprio conatus. Porque, de algum modo, quer dizer, é sempre o conatus que nos leva a desejar, é sempre essa força de expansão que nos leva a desejar. A gente está sempre também recebendo impressões, que o Spinoza vai chamar de afecções, que são as que geram os nossos afetos, e reagindo a elas. Né? Isso quer dizer que os nossos desejos também são mediados pelas causas externas. Então a gente podia dizer assim, que nós sempre desejamos de forma interessada. A ideia seria assim, quando eu desejo, por exemplo, comer alguma coisa que não me alimenta, ou que não me nutre, de algum modo também é movido pelo conatus, no sentido de que eu só desejo porque, que seja por intermédio da propaganda, da mídia, etc., eu tenho a impressão de que aquilo aumenta a minha potência de agir. O que o Spinoza está dizendo é que isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque nem todos os meus desejos são ou precisam ser determinados por causas externas. Existem desejos que são determinados por causas próprias, né? Que são os que expandem o nosso conatus de fato. Para tornar mais simples essa ideia, né, é só a gente pensar, não vou dar exemplos concretos, mas cada um de nós pensarmos, né, no que a gente faz que nos faz realizado. O que a gente pensa com termos do tipo, isso que eu fiz tem a minha cara, né? Ou nisso eu me senti realizado, ou isso me realiza. É desse outro tipo de desejo que o Spinoza está falando. E que ele está frisando que esse desejo, ele é por si só ético. Por quê? Porque é um desejo que não depende de um não desejo do outro, de uma não realização do outro, mas que é um desejo que me realiza e que provavelmente não realiza outras pessoas. Então, sem a necessidade do bem e do mal, a gente pode entender uma ética. E mais, porque o bem e o mal justamente vinham de fora. Então, por si só, por melhores que fossem, né, ou por mais bem intencionados que fossem, eles funcionavam como causa externa para a nossa ação. Enquanto que esse olhar de perto, no micro, o nosso funcionamento afetivo, como propõe Spinoza, nos permite pensar de que forma o que nos realiza é bom também para o todo. É bom também para a sociedade, etc, etc. Ou seja, de que forma existe a possibilidade da gente pensar, entender e sentir uma ética imanente no lugar de uma moral transcendente. E, portanto, no lugar de uma moral transcendente, seja a tradicional, do bem e do mal, seja a reativa a essa, que é a que o Bauman descreve. É por afirmar os desejos como sendo determinados por causas internas que Spinoza serve como contraponto à sociedade de consumo, em que os desejos são criados por causas externas. Nietzsche também permite um contraponto à contemporaneidade, pois a sua afirmação trágica da existência funciona como resposta ao ceticismo, ao niilismo, ao sentimento de que nada mais vale a pena diante da crise dos valores tradicionais. A partir dessa filosofia da imanência, que o Nietzsche vai propor uma filosofia da vida, de afirmação da vida. E por que da vida? Porque a vida é o único critério
que está para além de todo critério. É a vida enquanto tal, quer dizer, tal como a gente pode, seja como for, experienciá-la, vivenciá-la, vivê-la, né? Então, essa vida imanente, ela não pode ser julgada nos moldes tradicionais, né? Porque para julgá-la seria preciso se colocar fora dela. E, portanto, essa afirmação da vida, ela se dá como uma afirmação do que o Nietzsche vai chamar do trágico, né? Dentro da ideia de que prazer e dor estão amorosamente enlaçados. Disseste sim algum dia a um prazer? Ó, meus amigos, então o dissestes também a todo o sofrimento. Todas as coisas acham-se encadeadas, entrelaçadas, enlaçadas pelo amor. E se quisestes algum dia, 2 vezes o que houve uma vez, se dissestes algum dia, gosto de ti, felicidade, volve depressa, momento, então quisestes a volta de tudo. Então amastes o mundo. Então ele traz a gente para essa assunção da realidade, somente a partir da qual a gente pode ser ativo e se sentir potente. Segundo Nietzsche, o mundo é constituído movido pela vontade de potência e, portanto, constituído de um emaranhado de forças que partem para tudo quanto é lado, em todas as direções, e essas forças não são sequer forças em si, ou seja, não dá para eu dizer essa, aquela outra, quer dizer, forças em interação contínua, e que nós mesmos, enquanto indivíduos, somos também constituídos dessas forças e movidos pela vontade de potência. A vontade de potência, é inevitável fazer associação, né? A gente tendo apresentado o Spinoza, é algo muito próximo dessa ideia do conatos. Só existe a ideia de livre-arbítrio quando eu penso que eu posso determinar a minha ação. Mas se eu penso a partir dos meus afetos, ou seja, se eu constato de que eu só ajo afetivamente, para que haja uma mudança na minha conduta, no meu comportamento, é preciso antes que haja uma mudança dos meus afetos. É por isso que Spinoza diz assim, não adianta o conhecimento se ele não for afetivo, porque só o que transforma um afeto é outro afeto. E ele cita o poeta romano Ovídio, quando diz, penso o melhor, faço o pior, que é uma ideia tão comum a todos nós, né? E que diz justamente o quê? Que não adianta você pensar no bem e querer agir corretamente ou segundo o bem ou segundo a moral. Porque se você não tiver uma transformação afetiva, o conhecimento é inócuo, ele é incapaz de modificar os nossos afetos, que, no entanto, são os determinantes da nossa ação. Claro que essa operação de passagem de uma razão universal para uma razão afetiva, ela já faz a passagem da moral para a ética e de uma ontologia da transcendência para uma ontologia da imanência. No próximo bloco, trataremos da imanência do ponto de vista psicológico. Falaremos de outro importante pensador que via a existência e a transformação afetiva pela imanência e não pela transcendência, Winnicott. Donald Winnicott foi um célebre pediatra e psicanalista inglês que dedicou sua vida ao estudo do desenvolvimento físico e mental infantil. Segundo ele, a criança passa por um processo de desenvolvimento bem particular, durante o qual experimenta situações boas ou ruins, proporcionadas pelos cuidados de sua mãe ou substituta. Maturação foi o nome dado por Winnicott para descrever esse processo, que acontece desde o nascimento até a maturidade emocional na fase adulta. Inicialmente, encontramos uma fase de dependência absoluta do bebê em relação à mãe, que progride gradativamente em direção à independência e à busca de realização do próprio eu. A ideia do Winnicott é assim, falando brevemente, que quando a gente nasce, quer dizer, e antes de nascer, quando a gente vai se formando no ventre materno, o bebê não tem nenhuma noção de que existe um eu e um outro. Ele simplesmente começa a existir. O conatus dele já está em ação ali no ventre materno. Então existe um ponto de partida, mas não existe uma noção de limite com alguma outra coisa. E, portanto, a única experiência de mundo, de vida, de existência que o feto tem, né, que o bebê tem, é a própria. Que o bebê, que cada um de nós se integre num eu, né, ou se integre num si mesmo, num self, né, isso se dá paulatinamente e gradativamente.
a partir do fato dele existir, né, realmente como uma coisa separada das outras, mas a partir do fato de que, ao nascer, a mãe vai oferecer para ele, dentro do possível, né, um holding. Então, a ideia de integração está associada ao holding. E a integração se dá graças ao holding. A tradução mais próxima, né, seria sustentação. Mas o holding, enquanto conceito, né, a gente mantém no original porque seria uma ideia de uma sustentação psíquica. Só que essa sustentação psíquica, ela se dá para o bebê, antes de mais nada, como uma sustentação física. Então seria basicamente a ideia de que a mãe sustenta o bebê no colo. Né? E ao sustentar o bebê no colo, ela está passando uma firmeza para esse bebê que pode ser melhor compreendida negativamente. Se por acaso o bebê cai, né? Dentro da ideia de que o bebê não tem noção de que existe um eu e um outro, a queda não é a queda de alguém, né? Não é a queda dele. Assim, se eu caio sem saber que existe um eu e um outro, não sou eu que estou caindo. Né? Portanto, é uma queda inominável. Então, o holding é o que permite dar ao bebê esse conceito fundamental para a gente entender a nossa formação, segundo o Winnicott, e também a vida em geral. Essa integração, ela se dá concomitantemente, mas, digamos, para a gente entender é melhor colocar como uma segunda etapa, né? Mas concomitantemente com um processo, né, do que o Winnicott chama de personalização, que é a possibilidade de situar a nossa mente no nosso corpo. Só para dar exemplos que o Winnicott dá, né, na maioria de nós, quer dizer, isso acontece de alguma forma, né? O Winnicott sempre chama atenção, é importante que isso aconteça de uma forma suficientemente boa e não idealizadamente boa, né? E isso vem do handling, que a tradução seria manejo, né? E que seria, no caso do bebê, basicamente os cuidados. Então, trocar fralda, dar banho no bebê, né? Que dariam, claro, junto com o holding, né, essa sensação de limite, de pele, esse contato que vai, de alguma forma, aos poucos, demarcando o bebê como um eu. E a terceira etapa, que ele chama de personalização, dependeria da maneira como o bebê é apresentado aos objetos. No caso do bebê, o primeiro objeto, né, pelo menos assim, de uma forma geral, né, apresentado ao bebê vai ser o seio da mãe. E aí o que o Winnicott vai tentar mostrar como ideia é de que, assim, se o bebê sente fome e o seio aparece, o bebê que ainda não sabe de que existe um eu e um outro, ele vai sentir a aparição desse seio a partir da necessidade dele de mamar, né? Desse seio ou da mamadeira, enfim. Ele vai sentir essa aparição como uma criação dele. E aí o Winnicott vai chamar a atenção de que é importante que seja assim. Por quê? Porque é isso que vai dar ao bebê uma experiência de onipotência, que é diferente de um sentimento adulto, né, ou posterior de onipotência, que é, obviamente, um delírio. Né? Mas para o bebê, a experiência de onipotência tem a força, né, imanente, somatopsíquica, de uma experiência. Ou seja, se o bebê, de fato, vive essa ilusão de que é onipotente, ele vai aprender, por experiência, de que ele tem uma potência, de que ele é potente. Mas se, ao contrário, o bebê tem fome e o seio não vem, se a gente pensar assim, de uma forma bem clara, o seio não vem nunca, né? Se ele tem uma experiência de privação, né? Isso vai forçar, de algum modo, a que ele distingua um eu e um outro. Por quê? Porque ele teve a necessidade, nada surgiu, ele teve a privação e, portanto, como é isso? Que as coisas não lhe bastam. E aí ele vai começar a aprender antes da hora, digamos, no sentido da sua maturação psíquica, emocional, né, ele vai começar a aprender de que ele precisa desse fora, desse outro, para saciar as necessidades dele. Né? Então isso, à medida em que o bebê vai crescendo, passa a ser uma submissão à causa externa. Ou seja, o bebê vai tender a, primeiro, reagir ao fora, né? Ou seja, brigar pelo seio, né? Ou então
No outro caso, se o bebê não está com fome nenhuma e pum, vem o seio, né? Que aí seria um de privação, outro de invasão. Aí também isso força ele a ir concluindo de que existe um eu e um outro, porque ele não está necessitando do seio, plum, surge o seio. Então surge de onde? Né? Então isso vai na tendência de que existe um outro e, portanto, um eu. Né? Ou de que existe um eu que está sendo invadido e, portanto, um outro que me invade, etc, etc. Né? Então a ideia do Winnicott é que assim, se a mãe for suficientemente boa, isso se passa suficientemente bem. Né? A mãe não ser suficientemente boa seria ou o bebê ser muito invadido por esse ambiente, né? Pelo ambiente que o cerca, seja pela invasão propriamente dita, seja pela privação, pela ausência. E se isso acontecer, que é o caso também, né? Quando a mãe idealiza o ser uma boa mãe de uma forma muito forte, falhas sempre existirão, e essas falhas são importantes, não para serem provocadas, mas para existirem inevitavelmente. De que modo uma falha no processo de maturação se relaciona à crença na transcendência traduzida pela rigidez dos valores universais? Ou a crença cética e nihilista representada pelos modelos voláteis da sociedade de consumo? O que a gente podia pensar, então, a partir disso, é que tanto a busca por um bem e um mal externo e pela proteção que essa identidade fixa ou congelada, ou sólida ou rígida dá, tanto quanto a busca de uma identidade líquida ou de valores líquidos, voláteis, efêmeros, etc., duas formas de defesa maníaca, de proteção contra o medo ou o risco fantasioso, né, de desintegração, que seria o medo, pelo medo de não me sentir contínuo, pelo medo de me sentir fragmentado, de sentir o hoje e o amanhã como não seguros e, portanto, um medo de que entre hoje e amanhã aconteça uma catástrofe, um colapso, ou algo que me cause dano ou que me tire a vida, etc., etc., né? Aí eu parto ou para uma crença transcendente ou transcendental, ou para uma crença mais de cunho cético ou nihilista, de um consumo de pequenos prazeres e pequenas alegrias. Do mesmo modo, por medo de uma falha na personalização, que está ligado à história, né, do Ocidente, ou seja, por uma sensação de que a minha mente não necessariamente se encontra no meu corpo, né? De que a nossa mente não necessariamente se encontra no nosso corpo. Então, que a partir dessa dúvida, digamos, e que a filosofia encontrou tantos meios, né, de justificar isso, que é tão contrário à nossa experiência, né, ou, se a gente quiser, tão contrário à realidade, aos fatos, ao fato, ao real, à existência, por este medo, aí eu tentar me fixar em coisas que seriam eternas, né, ou, ao contrário, em coisas que seriam fúteis, mas do mesmo modo, ideais, modelos, etc., etc. E a gente poderia, talvez, entender melhor isso com a ideia de realização. Porque é curioso e bom para a explicação que o Winnicott tenha dado esse nome, realização. E o que a gente estava pensando a partir de Bauman era justamente o quê? Que essa contemporaneidade líquida, ela não quer realizar nada. Porque realizar significa perder todo o resto que não se realizou. Então, que é melhor manter o virtual do que realizar algo. E mantendo no virtual, mais uma vez, a gente mantém as coisas no imaterial, num certo sentido. Na idealização, no modelo. Então seria basicamente a ideia assim, eu nunca alcanço o modelo da revista ou da televisão que é apresentado, que seja um modelo de corpo, né, que é apresentado na revista ou na televisão, mas é como se a própria pessoa estivesse dizendo, que bom, que assim eu posso continuar correndo atrás, né, da cenoura ali, daquela ideia, aquela historinha tradicional do cara em cima do burro, segurando uma vareta com a cenoura, e o burro vai atrás da cenoura e anda. Né? Então a vida continua e eu vou me anestesiando ou me analgesiando
a partir desses bens fetiches, o que seria necessário para a realização e que encontra, portanto, se junta ao que o Spinoza e o Nietzsche estão propondo. Eu acreditar que eu posso criar o mundo. A ideia seria assim: se o bebê teve essa experiência de onipotência, isto é, acreditou que criou o seio, o que é mais interessante nisso é que o seio existe. Porque se ele teve a experiência de onipotência, ele teve a experiência de criar o que já existe. Isto quer dizer o quê? Né? Que eu só crio o que não existe quando eu não consigo criar o que existe. Então esse criar o que existe, depois da experiência de onipotência, passa a ser eu transformar o que existe, que é o que se dá em qualquer criação, em qualquer realização. Eu me realizar é eu me realizar no mundo, na realidade, não na fantasia. Seja numa obra de arte, seja fazendo um esporte, seja no que for. E daí até, enfim, grandes transformações e criações na sociedade. Mas o fato é que eu só crio, isto é, eu só transformo, eu só crio transformando elementos se eu crio na realidade. O extremo oposto seria a ideia de um delírio, ou mesmo de uma alucinação, mesmo de um surto psicótico, né? Ou psicoide, que é justamente quando a pessoa, naquele momento, está se sentindo tão impotente face às causas externas, que ela necessita, para sobrevivência psíquica, inventar uma alucinação, alucinar um mundo que não existe. Ou seja, por uma falta de poder transformar o que já existe. O Spinoza, o Nietzsche e o Winnicott estão dizendo é que todos nós trazemos essa possibilidade de criar o que já existe dentro da gente. E que talvez a gente possa pensar essa origem na gente e essa concepção de mundo como um mundo necessariamente afetivo, como um ponto de partida que a gente já conhece por experiência, né, de uma ideia, de uma concepção de mundo e de contemporaneidade que não sejam nem uma nostalgia, uma volta aos valores tradicionais e nem uma assunção nihilista a valores universais, transitórios ou de consumo, né? Na sociedade do consumo, o homem busca sua realização através de objetos de prazer. Mas essa busca interminável fortalece apenas a competição e o individualismo. Ela não conduz a uma atitude ética. Que conclusões podemos tomar a respeito da busca ética de realização a partir de Spinoza, Nietzsche e o Winnicott? A ideia seria da gente pensar um individualismo, não necessariamente como negativo, mas como vindo do nosso conatos e dos nossos afetos, ao ponto de não mais ser individualista. Só para brincar com as palavras, né? Quer dizer, da gente entender ou sentir que é só a gente estando bem que a gente consegue afetivamente querer de fato o bem das outras pessoas. Então a ideia é assim, se a gente estiver atento a essa potência que nos é intrínseca e ao fato de que a gente está sempre se afetando, que é só a partir dos afetos que pode existir uma ética, talvez isso coloque um contraponto à tradição e a essa contemporaneidade consumista vigente, que não seja mais de retorno, nem de ceticismo ou niilismo, e que seja de positivação e de afirmação da contemporaneidade. Porque talvez, enquanto a razão universal, moral, que determinava um bem e um mal absolutos, vigorava, devia ser muito mais difícil a gente ter essa familiaridade que a gente tem hoje com essas ideias de Spinoza, Nietzsche e Winnicott. Então, mal ou bem, é só a partir da crise desses valores tradicionais e transcendentes que, se por um lado surgiram esses valores consumistas, né, por outro lado também se torna mais possível essa experiência que já existia, né, tanto que está lá o Spinoza no século XVII, o Nietzsche no século XIX,
já existia, mas que talvez encontre um solo mais fértil hoje do que antes.